Neste vídeo, falaremos sobre o significado profético da língua e do alfabeto hebraico. Poderíamos passar horas e horas falando deste tópico. Na verdade, dias, meses, anos. Pois como diz o Salmo 147 no verso 5, o entendimento do nosso Deus é infinito. As palavras no hebraico são formadas a partir de um conjunto de palavras mães. Normalmente essas palavras básicas ou mães possuem 2 ou 3 letras e a partir destas todas as outras palavras são formadas, onde a palavra derivada carrega consigo uma relação com a palavra mãe com qual ela foi formada. Nós, ocidentais, pensamos e temos nossa língua muitas vezes baseada em coisas abstratas, não palpáveis, diferente de muitos dos povos orientais, inclusive do povo hebraico antigo. A língua hebraica é baseada em coisas concretas, coisas que podemos ver com nossos olhos, tocadas, cheiradas, provadas ou ouvidas, utilizando os nossos sentidos. Por exemplo, em Êxodo capítulo 4, verso 14, vemos Deus irado com Moisés. Na realidade, a palavra ira usada ali é nariz, isto mesmo. E o mesmo acontece em muitas outras passagens na palavra. A raiva, que é uma coisa abstrata, no hebraico é basicamente o conceito de respirar rapidamente e a língua hebraica reflete isso. Outra palavra utilizada para descrever a raiva, talvez a mais apropriada, é anaf, que como podemos ver se origina da mesma palavra mãe ou raiz. E esta tem este mesmo sentido. O nariz respirando fundo, como diz o salmista no capítulo 79, verso 5. Por acaso te indignarás para sempre? Ali é usada esta palavra no hebraico. Então temos muitos outros exemplos, como a palavra abençoar em hebraico, barak, e sua ligação com a palavra presente, presentear, pois no conceito hebraico, o ato abstrato de abençoar está ligado ao ato físico de ajoelhar-se e presentear alguém. A palavra presente no hebraico vem da mesma raiz da palavra abençoar. Então a palavra presente é berakha. Ajoelhar provém da mesma palavra mãe, barak. Então daí a gente tem como entender um pouco o ato de Jesus de ajoelhar-se e limpar os pés dos discípulos. Ali ele estava os abençoando e assim também devemos fazer. Jacó, ou melhor, o homem já transformado Israel, entendeu isso. Em Gênesis capítulo 32, verso 26, naquele momento difícil de sua vida, com muito medo, pois estava chegando o momento de encontrar novamente com seu irmão Esaú, depois de muito tempo, mas antes disso acontecer, Jacó encontra-se com um anjo à noite e pede uma bênção para ele, Barak. Mas em Gênesis capítulo 48, verso 16, muitos anos depois, já um homem transformado, ele reconhece que o presente maior que veio do anjo foi a bênção de ser liberto das suas iniquidades. E este presente, o nome Israel, foi ali passado em herança para José, ou melhor, seus filhos Efraim e Manassé. Agora vamos falar de cada uma das letras do alfabeto hebraico e o seu significado profético. Cada letra tem o seu lado positivo e o negativo, como vamos ver. Jesus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega no grego, o aleph e o tav no hebraico. A totalidade da palavra de Deus e do alfabeto hebraico forma o caráter de Cristo que queremos espelhar em nós. Da primeira letra, o aleph, até o tav, que é a última letra, é para nós como se fosse uma jornada de crescimento espiritual e aprendizado. Com isso em mente, temos condição de entender um pouco mais o sentido das poesias acrósticas, como algum dos salmos, como o Salmo 119, o livro de Lamentações e algum dos Provérbios. Todos estes, acredito, mais do que textos poéticos, são textos proféticos. Nosso Deus é um Deus poderoso, de poesia, mas ainda mais que isso, um Deus de profecia. O que são os acrósticos alfabéticos da Bíblia? São livros, capítulos, textos escritos na palavra de Deus, onde cada verso inicia com uma das letras do alfabeto hebraico em ordem. Por exemplo, o Salmo 119 possui 176 versículos. Na verdade, o capítulo está organizado em blocos ou pedaços de 8 versos, onde a primeira letra da primeira palavra em cada um destes 176 versos inicia-se com uma letra do alfabeto em ordem. Por exemplo, todas as primeiras palavras do Salmo 119, nos versos de 1 a 8, iniciam-se com a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto.
Nos 8 versos seguintes, de 9 a 16, temos a primeira letra de cada versículo iniciando com a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, e daí por diante até o final do capítulo. Já no livro de Lamentações, temos o capítulo 1 com 22 versos, onde em cada um desses versículos, a primeira palavra começa com cada letra do alfabeto em ordem. Já o capítulo 3 de Lamentações, por exemplo, é composto de 66 versículos, então são 3 versos para cada letra do alfabeto. Vamos então falar sobre cada uma das letras do alfabeto hebraico, começando pela letra Aleph. Significa força. Esta letra se origina da palavra Aleph, que significa boi. No hebraico antigo, a letra tinha o formato da cabeça de um boi. Está relacionada com o primeiro mandamento: Eu sou o teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então é a relação com Deus sendo o nosso eu, o nosso Deus. Deus tem de ser a nossa força. No primeiro dia da criação, vemos Deus com seu poder criando o céu, a terra, a luz, e separando a luz das trevas. Então, como vemos na palavra de Deus, Deus é um, Deus é amor, Deus é luz, Deus é verdade, Deus é Senhor. Todos estes atributos de Deus que acabei de falar iniciam-se com a letra Aleph. Esta letra tem relação com o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro da criação de Deus, o livro do pai das multidões, Abraão. Algumas palavras que começam com a letra Aleph: boi, milhares, eu, e também alguns dos nomes utilizados para Deus que são símbolos de força. Elohim, El, Adonai. Note que alguns desses nomes são também utilizados para outros deuses. Temos também outras palavras como pai, a palavra Abraão, Adão, bem-aventurado, você. A segunda letra do alfabeto é Bet e significa casa. No hebraico antigo tinha a forma de uma tenda, a casa dos tempos antigos. Por 2000 anos, nós cristãos estamos construindo casas, não é mesmo? Muitas vezes denominações, mas a Igreja de Deus, que na verdade é o seu povo, tem de estar com alicerce e fundação na pedra que é Cristo, senão em vão estaremos construindo. Como vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então a segunda letra está diretamente relacionada ao segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E também a ligação com o segundo dia da criação, onde o firmamento foi criado e as águas foram separadas. A gente vê aqui o tema de separação, não é mesmo? Então a gente começa a expandir o tema de ídolo, porque na verdade para Deus idolatria vai mais além do que apenas se prostrar a uma imagem, mas também se prostrar e servir algo que não reflete seu caráter ou refletir aquilo em nossas vidas. Jesus nos mostrou o exemplo de como ser o templo e a casa de Deus, e nós também devemos seguir este exemplo, já que seguimos os seus passos. Como casa, moradia do Espírito Santo, não podemos estar divididos entre as coisas de Deus e as do mundo. Precisamos espelhar a imagem do Deus vivo, que é o propósito maior para o qual fomos criados. Evitar os ídolos do coração. Como Ezequiel falou em seu livro, no capítulo 14, verso 3, sobre os ídolos do coração. Assunto a ser expandido em outra oportunidade. Então a segunda letra do alfabeto está ligada ao segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, que tem simplesmente mais de 15 capítulos falando sobre o tabernáculo, a casa de Deus no Antigo Testamento. Em algum dos versos alfabéticos, como no Salmo 119, versos 10 e 11, vemos a letra Bet sendo usada como prefixo, que significa em, ou com, ou pelo. No hebraico, algumas letras são usadas como prefixo ou sufixo da palavra, usadas ali no início ou no final da palavra. E no caso da letra Bet, ela pode ser um prefixo dando o sentido de em, ou com, ou por, ou pelo. É o sentido da casa, nossa vida está ali junto ao plano de Deus, ao nosso coração, para que sejamos edificados. Então no Salmo 119, no verso 10, com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. 11.
No meu coração escondi a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Então, algumas palavras que iniciam com a letra Bet temos casa, filho, construir, abençoar, dividir, puro, impuro. A terceira letra do alfabeto hebraico é Gimel e se relaciona com a palavra que dá o nome a esta letra, que é o camelo. E era assim o formato desta letra nos tempos antigos. O camelo, o meio de transporte dos ricos nos tempos antigos. Gimel está relacionado ao ato do homem rico presenteando o pobre. O fato que devemos ser humildes de coração e depender da ação de Deus em nossas vidas. Ele é o homem rico esperando para abençoar-nos. No oposto, sendo o orgulho, a soberba. Tem um valor numérico de 3. Podemos ver no terceiro livro da Bíblia, Levítico, o livro das ofertas, como dar as nossas vidas em sacrifício e presente para Deus, assim como Cristo fez. A letra Gimel está relacionada ao terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Em hebraico, a palavra lhe diz literalmente, não levantarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o ato de levantar pode ter o sentido bom de exaltar o nome de Deus, mas também o lado ruim relacionado ao orgulho, à soberba do coração. Mas levantar o nome de Deus em vão vai mais além, pois na Bíblia e na cultura hebraica o nome significa caráter. Aí está o significado da mudança dos nomes de Abraão, Jacó, entre outros. Tomar o nome de Deus em vão é mais do que guardar o seu nome e não o pronunciar, como fazia o povo de Israel. Mas qualquer representação equivocada do seu caráter em nossas vidas leva à quebra deste mandamento. De fato, a letra Gimel se relaciona ao desejo do nosso Criador de nos presentear. Mas isto funciona para os dois lados. A recompensa para os justos, mas também a correção quando falhamos. O terceiro mandamento fala disso, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. O terceiro dia da criação foi justamente quando a grama e os frutos das árvores vieram, né? Fala isso do presente vindo do alto. No Salmo 119, verso 17, ali onde o acróstico alfabético da letra Gimel se inicia, o salmista pede uma oferta, uma dádiva para Deus, pois ele reconhece Deus como doador, e também fala da repreensão aos soberbos. No verso 21, outro tema da letra Gimel. Então no verso 17, faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. E no verso 21, soberbos tu repreendeste asperamente, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Existe uma midrash, ou seja, uma interpretação rabínica muito antiga sobre aquele verso de Cantares de Salomão, onde a noiva não abre a porta para o amado dela, ela demora ali para abrir, e diz que o nosso Deus espera que a gente abra para ele uma porta de arrependimento do tamanho de um buraco de uma agulha, e daí então ele abrirá para nós uma muito maior. Então a figura do camelo como que está pronto para se abaixar, se humilhar diante de Deus, é o ser rico para as coisas do alto. Mas o oposto também é verdadeiro, pois o camelo pode ser símbolo de orgulho, a riqueza das coisas do mundo. E foi assim a parábola contada por Jesus, de que é mais fácil o camelo passar pela fresta da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É nós sermos humildes e nos rebaixarmos e reconhecer Deus como aquele que nos dá todas as coisas. Esse trabalho que o Senhor quer fazer em nós para que a porta do reino seja aberta para nós. Então algumas palavras que iniciam com a letra Gimel: camelo, orgulho, majestade, levantar, benfeitor, nutrir, amadurecer. A letra seguinte é Dalet, valor numérico 4. A palavra que dá nome a esta letra é a porta. E esta letra no hebraico antigo era escrita em formato de uma porta, a porta da tenda. É o caminho para estar na presença do Senhor. O quarto mandamento fala de guardar o sábado. E vemos em Êxodo, capítulo 20, verso 10, que ninguém, inclusive estrangeiros, deveriam fazer nenhuma obra no sétimo dia, como diz lá na palavra, todos aqueles que estão dentro das suas portas. Aquela comunidade. A porta fala de Jesus, o nosso descanso, a porta que entra para o pátio do tabernáculo, e ali está o altar do sacrifício. A letra Dalet também está ligada ao caminho da humildade.
se prostrar diante daquele que foi exaltado, que é Jesus. O quarto livro da Bíblia, o livro de Números, fala de 38 anos onde o povo andou no caminho do deserto, para que eles fossem reduzidos ao nada, ao pó da humildade. Eles saíram ricos do Egito. A palavra diz que saquearam os egípcios, pois levaram muito ouro, mas aprenderam no deserto que aquilo tudo ali não valia nada, pois até para beber água, muitas vezes precisavam da operação de Deus. No quarto dia da criação vemos o sol, a lua e as estrelas sendo criados, como diz em Gênesis, para que sejam sinais dos tempos determinados para os dias e anos. Assim como os antigos usavam a lua, as estrelas para os guiarem em seus caminhos, Deus utiliza na sua palavra também as suas festas relacionadas com a lua, os meses do ano, os sábados, que são sinais proféticos para nossas vidas e para nos situar no tempo profético do Senhor para o seu povo. No Salmo Alfabético, capítulo 119, versos 26 e 27. No 26, caminhos meus eu te contei e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. No verso 27, caminho dos teus preceitos faze-me entender. Assim falarei das tuas maravilhas. Algumas palavras que iniciam com a letra Dalet. Porta, pobre, caminho, procurar. A quinta letra é Rei. Tem um valor numérico de 5. No hebraico antigo tinha a forma de uma pessoa pulando ou com as mãos levantadas. Fala do sopro de Deus, revelação divina. É a letra que está no nome de Deus 2 vezes, letra que foi também adicionada ao nome de Abraão, e se pronuncia como um sopro vindo de dentro. Rei é o sopro, símbolo da vida. Está ligado ao quinto mandamento, honrar nossos pais e mães. O mandamento com a promessa que nossos dias, nossa vida será prolongada. Também se conecta ao quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, que é o livro preparando para a entrada na terra prometida, o reino de Deus, a vida. Esta letra está associada com o sentido de ser, existir, ter Deus em nossas vidas. Adicionando a letra Rei como sufixo de um substantivo, este se torna feminino, como se fosse um fruto, vida. E de fato também vemos no quinto dia da criação a vida animal sendo criada abundantemente. Em muitos dos acrósticos, como o Salmo Alfabético 119, versos 35 a 37, por exemplo, a letra Rei é utilizada como prefixo das palavras, e vemos nestes versos que Deus é o que gera a ação de nos levar a seus caminhos. E este é o sentido do próprio nome de Deus, Jeová, talvez um pouco mais corretamente Yahvé, aquele que é também o que causa, que faz, que torna algo a ser, a existir. Então no Salmo 119, verso 35, faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Verso 36, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Algumas palavras com a letra Rei, ser, eis, olha. A sexta letra é a letra Vav. No hebraico antigo tinha um formato e também significa prego ou gancho. Está ligada à conexão entre o céu e a terra. A letra Vav é utilizada com frequência na Bíblia, pois é o conector. Uma imensa quantidade de versículos por toda a palavra iniciam com esta letra, tendo o sentido de e, então, ou mas. É a simbologia dos pregos que foram cravados em Jesus, unindo-o na cruz. A ligação do céu e a terra que devemos possuir através do Calvário. São também os pregos do tabernáculo descrito no livro de Êxodo. Está ligado ao sexto mandamento, não matarás. É a ligação com a cruz, é a ligação com não desfazer esta conexão céu e a terra. De todas as formas em nossas vidas, em nossos relacionamentos com os outros. Não destruir o trabalho que Deus está fazendo em nossas vidas e na de nossos irmãos ao nosso redor. O livro de Josué, o sexto livro, fala desta conexão, onde nós iremos um dia alcançar nossa terra prometida. E é no sexto dia da criação que o homem é formado por Deus, este que foi criado à sua imagem, como uma conexão céu e terra. Conexão esta que está sendo expandida em nós através de seu Filho Jesus. No Salmo 119, alfabético da letra Vav, vemos o sentido de continuação, de ir além. A letra Vav como prefixo significa isso, uma continuação.
tão comum em toda a Bíblia se a gente for ler os textos no original em hebraico. Então, no Salmo 119, verso 41, e venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. No verso 42, e assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. No verso 43, e não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. É o significado do também está escrito. É o ir além, é na verdade a interpretação correta, completa e espiritual da vontade de Deus, não só por um versículo isolado, mas por toda a palavra, como Jesus falou em Mateus no Sermão da Montanha. Ele não estava ali mudando a lei, mas dando a sua correta interpretação, como ele falou. A nossa justiça tem de ser maior do que a dos fariseus, e a sua interpretação das Escrituras ia muito além. Estava cravada nos céus, como ele disse no Sermão da Montanha, onde no hebraico com certeza ele utilizou a letra Vav, muitas vezes com o sentido de mas e também de e, como vemos em Mateus capítulo 5, verso 17. Como disse Jesus, não vim para destruir a lei, mas cumpri-la. Mateus capítulo 5, verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí no verso 22, mas, seria a letra Vav, eu vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E, letra Vav, qualquer que disser a seu irmão Raca será réu do sinédrio. Então no verso 27, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí no verso 28, mas, seria a letra Vav, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vamos agora para a sétima letra, que é Zayin. No hebraico antigo tinha o formato de um gancho ou espada. Está conectado ao sétimo mandamento, que é não adulterarás, pois está ligado a um pacto, aliança que fazemos com o nosso Deus. É o pacto ligado ao número 7, que devemos lembrar e ter sempre guardado em nós. Então esta letra Zayin fala de como ele lembra do seu povo, para trazer o bem ou trazer a correção, da sua visitação e como ele lembra de nós. Fala da vinda, a presença do Senhor, e que como cumprimento maior será na sua vinda para estabelecer o seu reino. O sétimo livro da Bíblia fala isso, Juízes, como Deus veio e julgou o seu povo, mas naqueles tempos poucos faziam o que era reto a Deus. No sétimo dia da criação vemos o descanso. Este nos lembra de como descansamos em Cristo e como os seus fiéis irão ainda mais fortemente receber esse descanso quando Deus lembrar destes e eles forem glorificados em Jesus para reinar com ele aqui na terra. No Salmo alfabético 119, da letra Zayin, vemos a chamada para Deus lembrar das suas promessas e a consequência na vida do salmista, onde ele também é lembrado dos mandamentos e juízos do seu Criador. Então no Salmo 119, verso 49, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Verso 50, isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Verso 51, soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Então algumas palavras com a letra Zayin, espada, hora, lembrar, lembrança, memorial, fornicação, pensar, considerar, arrogante, soberbo.